com a igreja, amém? Muitas saudades de todos vocês. Linda e eu estivemos lá com nossas famílias em Estados Unidos e também fomos à conferência lá em Los Angeles, mas nós tivemos muitas saudades da igreja, amém? Foi incrível. Primeiro fomos a Miami, que é a minha cidade onde eu me criei, e estive lá com meu pai e minha mãe, amém? E eles estão muito velhos. Minha mãe tem 80 anos, mas ela não gosta que fale a idade dela. Mas não está aqui, amém? E meu pai está muito velho também, caminha devagar, mas amo ele de todo o coração, amém? Esteve com eles não acreditam em Deus, são ateus, mas eu sempre falo de Deus a eles, amém? Para que um dia se tornem a Jesus. De um livro meu pai sobre evidências de Deus e a Bíblia. Ele leu o livro inteiro, amém? Foi muito bom. Então estou trabalhando com meus pais. Depois fomos a Tampa, que é uma cidade que está mais ou menos a 5 horas de Miami, e lá mora a mãe da Linda e as irmãs de Linda, amém? E lá estivemos com eles, foi muito bom, as crianças curtiram lá com a avó delas, e foi um tempo incrível, amém? Mas vocês sabem, quando você está com família, é férias entre aspas, amém? Porque famílias têm malhas, não? Meu pai, sendo velhinho, ele não toque aqui, não toque lá, cuidado não toque o carro. Então, e Felipe, meu filho, tem muita energia, e ele às vezes, para! Então, amém. Foi muito bom com a família, mas estar com a família, na verdade, não é férias, amém? E depois fomos a Los Angeles, que foi a razão da viagem. Fomos ver lá a conferência dos líderes das igrejas, amém? Foi muito bom estar lá em Los Angeles, porque todos os líderes das igrejas se juntaram para ter um 2016 incrível para Deus, amém? E vou dar mais detalhes sobre o que aconteceu, mas só para que vocês saibam, irmãos, o ano 2015 foi muito bom para as igrejas acá em Latinoamérica, amém? A nossa igreja em Santiago tem crescido muito espiritualmente e numericamente. Está muito forte lá, Santiago, amém? E nossa irmã Dani está lá, amém? Também México, Cidade de México. Cresceu muito a igreja lá em Cidade de México. E é a igreja que mais cresceu no mundo, a Cidade de México. Está avançando muito para Deus. E se Deus quiser, vamos ter a conferência latino-americana lá a final de fevereiro, amém? Vai ser muito bom, como a igreja tem crescido lá. E se Deus permitir, agora em fevereiro, você vai implantar a igreja em Bogotá, Colômbia, amém? Estou muito animado de ver que Bogotá seja implantada, mas vou pedir a Linda a compartilhar um pouquinho. Vamos, Linda. Eu também estou muito feliz de estar de volta para ver todos vocês. Realmente senti muitas saudades, então é muito bom estar de volta. E foi muito incrível. Sim, foi muito incrível ver assim, todos os líderes de todo mundo juntar e fazer as aulas e ouvir. Foi muito, muito legal. Mas uma das coisas que me animou muito foi quando a gente, esta vez, o que eles fizeram, eles não fizeram uma igreja, assim, o culto domingo bem grande. Eles fizeram em regiões. E a região que você liderava antes lá em Los Angeles. Então, eu e Raul fomos para Orange County, onde a gente estava. E foi muito incrível, porque quando chegamos lá em Orange County, tinha 29 discípulos. E agora são 3 regiões. De ver, então, como tem crescido tanto desde aquele então. Então, é muito animante ver como Deus sigue trabalhando, e como Deus está fazendo, e como Ele começou aqui e vai continuar aqui no Brasil. Então, eu fiquei muito animada de ver isso também. E estar de volta com vocês. Amém. Amém. Legal. Então vamos estudar a palavra de Deus, amém? Vamos ao Salmo 126. Em Salmo 126, versículo 1, a Bíblia fala:
Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Amém. Esta escritura é incrível. Fala que, infelizmente, por seu pecado, Israel foi exiliada. Mas depois de 70 anos, Deus trouxe eles de volta. E para eles era como um sonho. Era um sonho cumprido, que eles iriam voltar a Israel e ver o povo de Deus construído uma vez mais. E para eles era um sonho. E um sonho cumprido. Mas para nós, como discípulos, nós também temos sonhos, amém? Eu falei um pouco sobre isto durante o devocional, mas hoje vamos falar sobre sonhos para o ano 2016, amém? Amém. Sonhos para o ano 2016. Desde um ponto de vista físico, todos nós sonhamos. Quando você dorme, você sonha. E mais ou menos você sonha mais ou menos 90 minutos quando você sonha. A maioria dos seus sonhos você não se lembra. E usualmente os sonhos que lembra mais são antes de acordar. E você tem sonhos que são 5 segundos, outros que duram até 30 minutos. Mas todos sonhamos quando dormimos. Mas como discípulos, temos que sonhar com os olhos abertos, amém? Amém? Temos que sonhar para ver o sonho de Deus feito uma realidade em nossa vida, amém? Então vamos ver algumas escrituras para animar vocês, amém? Vamos a Ezequiel, capítulo 3. Hoje tenho 3 pontos para sonhar para o ano 2016. Ezequiel, capítulo 3. E cada vez que viajo lá nos Estados Unidos a ver meus pais, minha mãe me dá muita comida, amém? E subo de peso, subi como 3 quilos, amém? Mas vou perder os 3 quilos, amém? Meu pai é cubano e minha mãe é espanhola, mas nós nos mudamos aos Estados Unidos quando eu tinha 1 mês de idade. Então, muita comida. Miami é uma cidade muito cubana, então eu comi muito filé de carne, não? Muita carne, muito arroz e feijão. Foi muita comida. E a mãe sempre pensa que o filho está magro, não é assim? A mãe sempre pensa: tem que comer mais. Eu falo: mãe, não posso comer mais, vou arrebentar. Come mais, come mais. Olá, então, amém. Esse aqui é o capítulo 3, versículo 16. A Bíblia fala: ao fim dos 7 dias, a palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, disse ele, eu fiz sentinela para a nação de Israel. Por isso, ouça a palavra que digo e leve a eles a minha advertência. Quando eu disser ao ímpio que ele vai morrer, e você não o advertir, nem lhe falar para dissuadi-lo dos seus maus caminhos, para salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá por a sua iniquidade. Mas para mim, você será responsável pela morte dele. Se porém você advertir o ímpio, e ele não se desviar da sua impiedade, ou dos seus maus caminhos, ele morrerá por sua iniquidade, mas você estará livre dessa culpa. Uau, que escritura! Deus estava falando ao profeta Ezequiel. E ele fala: Ezequiel, você agora é um sentinela para Israel. Em outras palavras, se tem uma pessoa ímpia entre você, Ezequiel, e você não adverte essa pessoa sobre sua iniquidade para que mude e se torne perto de Deus, essa pessoa vai morrer por seu pecado, mas você será responsável. Mas se essa pessoa iníquas fala, não? Você fala com essa pessoa para arrepender-se, não se arrepende, ela morre por seu próprio pecado,
E você não é responsável mais. Você é um sentinela para Israel. Sigamos lendo aqui. Versículo 20. Da mesma forma, quando um justo se desviar da sua justiça e fizer um mal, e eu puser uma pedra de tropeço diante dele, ele morrerá. Uma vez que você não advertiu, ele morrerá pelo pecado que cometeu. As práticas justas dele não serão lembradas para mim. Porém, você será responsável pela morte dele. Se porém você advertir o justo, ele não pecar, certamente ele viverá, porque aceitou a advertência, e você estará livre dessa culpa. Mesma coisa, tem um justo, se desvia, você não fala nada sobre o justo, ele morre por seu pecado, mas você é responsável. Mas se você fala a ele, e se arrepende, amém, ele estará bem com Deus, e você não é responsável. Qual é o ponto aqui? Esse aqui era profeta, e ele era sentinela para o povo de Israel. Nós, como cristãos, nós, como discípulos, também somos sentinelas. Somos sentinelas para este mundo perdido. Amém. Esse mundo, irmãos, está totalmente perdido. E a solução para esse mundo é Jesus. Amém? Amém. Jesus é a solução. Quantos matrimônios destruídos? Quantas pessoas fazendo drogas? Quantas pessoas vivendo em imoralidade sexual, em pecado? A única solução é Deus, amém? E nós, como discípulos, temos uma mensagem de Jesus. Nós também somos sentinelas. Nosso primeiro ponto é o sonho de evangelizar o mundo em nossa geração. Amém. Mesmo ponto que diz ao devocional, amém? O sonho de evangelizar o mundo em nossa geração. Nós temos a responsabilidade, olha isto, de evangelizar o mundo inteiro, para que o mundo conheça Jesus. Se não fazemos, somos responsáveis. Agora, um nível micro, aqui em São Paulo, você tem a responsabilidade de evangelizar, de falar de Jesus à sua família. Amém? Se eles não respondem, isso é eles. Mas você tem a responsabilidade de falar à sua família, a seus companheiros de trabalho, à universidade, a seu entorno, a sua vizinhança. É nossa responsabilidade, amém? Se respondem, amém, glória a Deus. Se não respondem, é triste, mas ainda você falou, amém? Eu levo 20 anos falando com meu pai sobre Deus. 20 anos. Ele ainda não acredita, mas eu tenho fé que um dia, se Deus permitir, ele se vai tornar cristão. Amém. Amém. Ainda que não se torne cristão, eu estou procurando para que ele conheça a Jesus. Amém? Nós temos que fazer a mesma coisa e evangelizar o mundo. Eu te quero animar. As igrejas do movimento estão unidas, amém? Amém. Para evangelizar o mundo. Esse ano temos o plano de implantar 7 igrejas novas, amém? Amém. A primeira, já eu falei, é Bogotá, Colômbia, amém? Bogotá é importante porque lá mora meu sogro, amém? Amém. E nós queremos convertir a ele, amém? Ele precisa bastante ser discípulo, amém? Depois, vamos implantar, se Deus permitir, a igreja em Kinshasa. Kinshasa é a República Democrática do Congo, no meio da África, um país muito pobre, mas vamos lá a implantar essa igreja, amém? Amém. Tem um time de Los Angeles e outras igrejas que vão ir lá implantar essa igreja. Depois, você vai implantar a igreja em Lagos, Nigéria. Lagos é uma cidade muito perigosa, mas uma cidade que precisa muito de Deus. Amém. É a nação africana com mais pessoas, tem como 120 milhões de pessoas. E temos que implantar a igreja em Lagos. Muitas das pessoas que você vê na rua aqui trabalhando são imigrantes de Nigéria. Nigéria é um país que se fala inglês. O Kinshasa não, é uma cidade que se fala francês. Mas então Nigéria é ainda um pouquinho mais fácil de evangelizar. Temos um time que vai lá a plantar a igreja em abril.
Também vamos implantar 2 igrejas nos Estados Unidos. Uma em Seattle, Washington, amém? Amém. E outra em Tampa, Florida, amém? Amém. Que é muito animante para mim, que lá mora minha sogra, amém? Amém. Então eu quero que minha sogra seja discípula, amém? Amém. Minha vida vai ser mais fácil, amém? Sogra discípula, menos problemas, amém? Então, depois vamos implantar a primeira igreja, olha isto, no Oriente Médio. Vamos ir ao país mais fácil do Oriente Médio, que é Emirados Árabes Unidos, e a cidade é Dubai. Dubai é uma cidade muçulmana, mas é uma cidade muçulmana super rica, ocidental, que permite o cristianismo mais ou menos, entre aspas. Mas é uma cidade super radical. Por exemplo, quando você entra no país, eles dão um cartão a você para você ler, e falam, se você vai vender drogas nesse país, você morre. Isso que acontece, você vende drogas aí, matam você. Se você rouba, vamos cortar a mão. Então, esse país tem pouco índice de drogas, amém? Amém. E poucas pessoas roubam, amém? Por o temor. Talvez o Brasil precise um pouquinho disso, amém? Mas, vamos implantar Dubai. Dubai é importante porque nos dá acesso ao Oriente Médio, que é a parte mais difícil de evangelizar no mundo. E depois, finalmente, se Deus permitir, se vai implantar a igreja em Bangalore, Índia. Já nós temos uma igreja em Chennai, Índia, que Chennai é a parte mais católica da Índia, é suroeste, mas agora vamos ir a Bangalore, que é uma cidade totalmente hindu, e lá podemos ter uma cidade maior que pode evangelizar o resto da Índia. 1 bilhão de pessoas, amém? Bastante pessoas. Então Deus, irmãos, se está movendo poderosamente. 2017, estamos pensando em implantar a igreja em Hong Kong, amém? Amém. Mas Hong Kong se fala cantonês. Ainda que se fala mandarim, é uma cidade cantonesa. Então, talvez vamos ter que fazer 2 implantações ao mesmo tempo na China, em uma cidade que se fala mandarim e outra que se fala cantonês. Talvez vamos ter que ir a Hong Kong e a Shanghai, amém? Mas Deus se está movendo poderosamente no mundo, amém? Amém. Agora você está aqui em São Paulo e pensa, mas eu nem sei onde está Shanghai no mapa. Que é Bangalore? Primeira vez que eu ouço de Bangalore. Não importa, irmãos. Nós temos que ter uma visão mundial, olha isto, e trabalhar localmente. Amém. Amém. Você trabalha localmente com uma visão mundial, amém? Amém. Como sabemos, temos o sonho de implantar a igreja também em Rio de Janeiro, amém? Amém. Isso vai ser muito bom. Agora, como implantar essas igrejas? Com fé. Mas o trabalho local é muito importante. A chave para nós é os bate-papos. Agora que estamos começando o ano, vamos a reavaluar, ver cada bate-papo. O que é um bate-papo? É um grupo de discípulos pequenos, entre 6 e 10 pessoas, que se juntam para evangelizar e convidar pessoas para estudar a Bíblia em um ambiente que não é religioso. Por quê? Você convida pessoas à igreja e a maioria fala, não quero ir à igreja, eu prefiro ver o jogo de Corinthians, amém? Se você gosta de Corinthians, amém? Ou Palmeiras, ou São Paulo, amém? Mas, se você convida alguém a um bate-papo da Bíblia, que é uma casa ou na mesma universidade de alguém, as pessoas vão e conhecem mais da palavra de Deus e são abertas a conhecer de Deus, e depois eles vão à igreja e se tornam discípulos, amém? Amém. Uma das fraquezas que temos aqui na igreja é os bate-papos. Temos alguns membros da igreja que não estão em bate-papos. Temos alguns bate-papos que não se juntam todas as semanas. É hora, irmãos, de ter bate-papos que funcionam, amém? Amém. E que são efetivos para avançar o reino de Deus, amém? Amém. Então, o sonho de evangelizar o mundo é nossa geração, amém? Vamos ver o tema dos
bate-papos. Vamos ao segundo ponto. Deuteronômio capítulo 1. Claro. Deuteronômio 1. Quinto livro da Bíblia, amém? Versículo 41. Quero dar um contexto aqui para entender. O que aconteceu aqui é que os israelitas iriam entrar na terra prometida. Mas eles não têm fé quando Moisés envia os 12 espiões, lembra? E quando eles voltam, os espiões dão um relato sem fé ao povo. O povo se rebela contra Deus e fica irado contra Deus. E Deus fala: agora vocês não vão entrar na terra prometida. Vocês vão estar 40 anos no deserto. E vamos ver como eles respondem depois disto. Versículo 41. Fala: então vocês responderam: pecamos contra o Senhor. Não subiremos e lutaremos, conforme tudo que o Senhor nosso Deus nos ordenou. Cada um de vocês preparou-se com suas armas de guerra, achando que seria fácil subir a região montanhosa. Mas o Senhor me disse: diga-lhes que não subam nem lutem, porque não estarei com eles. Serão derrotados por seus inimigos. Eu lhes disse isso, mas vocês não me deram ouvidos. Rebelaram-se contra o Senhor e com presunção subiram a região montanhosa. Os amorreus que lá viviam os atacaram e os perseguiram como um enxame de abelhas e os arrasaram desde Seir até Hormá. Vocês voltaram e choraram perante o Senhor, mas ele não ouviu o seu clamor nem lhes deu atenção. Então vocês ficaram em Cadês, onde permaneceram muito tempo. Por que lemos a Escritura? Deus falou a eles antes: vocês pecaram, vão estar 40 anos no deserto. Eles falaram: não, mas agora nós queremos ir lá e conquistar a terra prometida. Vamos ir à região montanhosa. Deus fala: não vou estar com vocês. Eles vão, perdem a guerra e voltam e ficam 40 anos no deserto, amém? Por que eu falo isso? Porque nós somos discípulos de Jesus, amém? Mas nós temos que ter temor de Deus. Se você não tem temor de Deus, você não vai seguir a Deus com todo o coração. Os israelitas pecaram e Deus falou: agora vocês vão ser disciplinados, porque vocês cruzaram esta linha. E agora vocês vão estar 40 anos no deserto. Mas eles ficaram: não, eu vou ir lá e atacar ainda. Eles foram e perderam a batalha. Por que falou isso? Nós temos que ter temor de Deus. Chega um ponto, irmãos, que é muito tarde para responder a Deus. Nós somos discípulos, amém? Mas temos que ter temor de Deus. Se você está vivendo um pecado, chega um momento que você cai na fé. E aí caiu na fé. Se você está vivo, você pode voltar, amém? Mas chega um momento que você vai morrer. Quando você morre, não tem mais esperança. É importante, irmãos, ter temor a Deus. Se você está vivo hoje, é porque Deus te está dando uma chance, amém? Se você está cá hoje, irmãos, eu quero animar-te. Deus te está dando uma chance para voltar a Deus, amém? Amém. Se você não é discípulo, hoje é o dia de estudar a Bíblia e voltar a Deus. Se você já é discípulo e você tem pecados em sua vida, tem que arrepender-se e começar 2016 de uma maneira incrível, amém? Olha no Deuteronômio capítulo 10. Quando perguntamos às pessoas qual é o mandamento mais importante, que falam? Mateus 9, não? Amar a Deus
com toda a tua alma, com toda a tua mente, com todo o teu coração. Amém? Esse é o mandamento mais importante. E sem dúvida é o mandamento mais importante. Mas esse mandamento é citado várias vezes no Antigo Testamento. Uma dessas citações é aqui em Deuteronômio capítulo 10. Deuteronômio 10, versículo 12. Olha cá. Fala: e agora, ó Israel, que é o que o Senhor, o seu Deus, lhe pede, senão que tema o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, e que o ame e o sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e que obedeça aos mandamentos e aos decretos do Senhor que hoje lhes dou, para seu próprio bem. Aqui a Bíblia fala que amar a Deus é o mais importante, mas fala que antes você tem que temer a Deus, amém? É importante, para amar a Deus, você primeiro tem que temer a Deus. E temer a Deus é algo que não nos gusta pensar. Mas temer a Deus não é como, não é um temor mau, é um temor bom. Por exemplo, eu tenho temor à eletricidade. Eu não vou colocar meu dedo no enchufe, você fala enchufe, não? Tomada. Eu coloco o meu dedo molhado com água e coloco na tomada, não seria bom, verdade? Porque eu tenho temor à eletricidade. A eletricidade é um poder maior a eu. Eu tenho temor ao fogo. Eu não vou colocar como se estufa? Esqueço do português. Como se fala? O fogão. Eu não vou colocar minha mão no fogão e falar, nada vai acontecer, não? Não, porque o fogo é mais forte que eu. Eu coloco a mão no fogo, eu me vou queimar. Eu tenho que ter um temor saudável hacia o fogo, hacia a eletricidade. Por quê? Porque são forças mais poderosas que eu. O temor a Deus não é algo ruim, é algo bom. É um respeito a Deus. É uma honra a Deus. É reconhecer que Deus é mais poderoso que você. Deus pode tirar sua vida assim. Deus pode... você pode ficar doente assim. Você pode perder seu trabalho assim. Deus é mais poderoso que você. E por isso temos que ter temor. Quando você tem temor, você pode amar a Ele de todo o coração. O temor a Deus e o amor a Deus são como duas caras de uma moeda. Você não pode amar a Deus sem temer a Deus. E você não pode temer a Deus sem amar a Deus. Por exemplo, quando eu estudei a Bíblia, 20 anos atrás, eu sempre acreditei em Deus e na Bíblia, mas eu não seguia a Deus e a Jesus e a palavra de Deus. Mas quando eu fiz o estudo de trevas e eu vi meus pecados, eu entendi, nossa, eu vou no inferno, eu tenho que arrepender-me. Eu tive temor de Deus. Depois fiz o estudo de luz. Quando fiz o estudo de luz, eu vi o amor de Deus. Nossa, e a cruz, ainda que eu pequei tanto, Deus quer que eu me salve. Jesus morreu por meus pecados. E posso ser batizado pelo perdão deles. Eu vi o amor de Deus. Eu temi a Deus, amei a Deus, me tornei discípulo. Amém? Assim é com cada pessoa que busca a Deus. Irmãos, muito importante começar 2016 temendo a Deus. Amém. Temendo a Deus. Que coisas você tem que mudar para 2016? Que coisas temos que mudar para ser úteis para Deus no 2016? Muito importante para você ter orações especiais para 2016. Eu sei que vocês tiveram sua vigília, amém? Foi muito boa, hein? Amém. E parte da vigília, me falaram, tiveram um tempo para orar por essas 5 orações impossíveis para o ano 2016, amém? Algumas dessas orações é mudar nosso caráter, amém?
Então eu quero animar você, que você siga orando para mudar, para ser mais e mais como Jesus, amém? Porque com Jesus podemos mudar. Segundo ponto, o sonho de chegar nos céus, amém? O sonho de chegar nos céus. E para nós chegar, temos que esforçar-nos com todo o coração. Como igreja, irmãos, coletivamente, temos planos incríveis e temos que fazer coisas incríveis para ser mais úteis para Deus, amém? Uma das coisas que precisamos fazer é ter mais presença na internet, amém? A internet é uma ferramenta para bem e para o mal. O inimigo Satanás usa a internet para muito mal, mas nós temos que usar a internet para bem. Talvez escrever mais artigos. Eu vou começar a escrever mais artigos. Temos que fazer vídeos sobre a igreja para animar as pessoas, porque todo mundo está online, amém? Você vai no metrô, todo mundo está online. Todo mundo está online. Nós temos que usar esta ferramenta para aproximar pessoas a Deus, amém? Outra coisa que quero fazer para animar os irmãos é algo que fazem lá: reconhecer anos na fé. O que implica isto? Quando o irmão chega a um ano como discípulo, colocar ele aqui no frente, deixar ele falar um pouquinho e dar um presente e reconhecer: fulano tem um ano na fé. Hey! Amém? Isso anima muito os irmãos, porque o primeiro ano na fé é difícil, amém? E quando você chega, você fica animado. E queremos reconhecer anos na fé. 1 ano, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, amém? Em agosto eu vou cumprir 20 anos na fé, amém? Que bom. E vai ser incrível porque eu vou ter 42 anos em agosto. E eu me batizei aos 22 anos. Então a metade da minha vida vai ser como cristão, amém? Que incrível. Isso, um sonho para Deus. Outra coisa que temos que fazer é ter mais foco nas ofertas, nas contribuições, para poder implantar essas igrejas que queremos plantar como Rio, amém? Outra coisa que vamos fazer é que este ano um missionário dos Estados Unidos vai vir aqui para treinar e talvez implantar outra igreja aqui em América do Sul, ainda no Brasil. E esse irmão que vai vir para treinar vai ser Adam Cepeda, amém? Amém. Vai ser muito bom ter ele cá, amém? É solteiro também, amém? Então, interessante esse ponto, não? E a última coisa que vamos fazer como igreja, começando em março, é que vamos começar, já falamos isto, o que chamamos o ICCM, que é a Faculdade Internacional de Ministros Cristãos, amém? Muito bom. A ICCM, para explicar bem, em Los Angeles temos uma faculdade internacional de ministros cristãos. É uma faculdade, uma universidade. Essa universidade dá títulos universitários, como qualquer outra universidade. A bachelor's, como você fala bachelor's? Bacharel. Como? Bacharel. Dá bacharel, dá mestrados e doutorados. Depende de seu nível, não? Eu tenho um mestrado na Escola de Ministros. E o que vamos fazer é que nós vamos ser uma extensão da escola lá, faculdade lá em Estados Unidos. Alguns de vocês que no futuro vão ser ministros, missionários, é importante que vocês participem aqui e que peguem um título universitário, ainda do título que vocês vão ter na universidade, para vocês poderem ser mais equipados para implantar igrejas e fazer o trabalho do ministério, amém? Então, vai ser muito bom. Estou muito animado de poder começar isto aqui em São Paulo. Agora, não é somente para aqueles que vão ser missionários. Se você está interessado em teologia, você pode falar comigo depois do culto e vamos considerar aqueles também que querem somente estudar teologia. Amém?
Então, vai ser muito incrível ter a Faculdade Internacional de Ministros Cristãos, amém? Então, vai ser muito bom. E nosso último ponto hoje, irmãos, é sonhar para ser usado por Deus pessoalmente. Vamos ver a escritura aqui, em Efésios capítulo 3. Amém, irmãos. Cada vez que eu viajo lá, eu perdo minha voz, amém? Perco minha voz. Perdi minha voz, mas estou recuperando, amém? Em Efésios capítulo 3, versículo 8, Paulo está falando aqui, inspirado por Deus, e ele fala: embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração desse mistério, que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. Amém? Paulo fala, por Deus, que a ele foi dado uma graça. A ele foi dado uma graça. Que é uma graça? É algo que ele não merecia. A graça de Deus é algo que você não merece. Quando alguém dá graça a você, ele está dando algo a você que não merece. Jesus nos deu graça. Que é graça? Que ele morreu na cruz por nossos pecados e ao terceiro dia ele ressuscitou. Essa é a graça de Deus. Amém? E a graça que foi dada a Paulo foi a graça de pregar o Evangelho. O que ele não merecia era pregar o Evangelho, era anunciar as boas notícias de Deus. Ele não merecia isso. Por que falou isso? Porque o sonho de ser usado pessoalmente é o sonho de pregar o Evangelho. Quando eu falo pregar o Evangelho, não estou falando de pregar ao frente do púlpito. Estou falando de pregar pessoalmente a outra pessoa. Estou falando de estudar a Bíblia com seus amigos, de compartilhar a sua fé. O mais importante que nós temos como cristãos é o Evangelho. Você e eu temos a graça, o dom de Deus não merecido, de proclamar as riquezas de Deus. Eu te quero animar, 2016, que você tenha um sonho de alcançar outros para Cristo. O sonho de estudar a Bíblia com seus familiares. O sonho de estudar a Bíblia com seus amigos. O sonho de estudar a palavra de Deus com seus companheiros, para que eles se tornem discípulos. Amém? Irmãos, esse é o sonho. Esse é o sonho que temos como discípulos. É uma graça não merecida. Irmãos, agora em fevereiro, vamos ter do 19 de fevereiro ao 21, para ajudar-nos com isto, nossa conferência brasileira. Amém? O título da conferência vai ser Em Chamas. Amém? Por quê? Não porque queremos estar em chamas fisicamente, isso seria todo, amém? Morreríamos. Mas queremos estar em chamas espiritualmente, amém? Para poder alcançar pessoas para Cristo. Irmãos, do 19 ao 21 de fevereiro, vai ser incrível a conferência aqui em São Paulo. Temos como mais ou menos 10 discípulos de diferentes partes do mundo vindo acá para nos animar, amém? E dar aulas para ter a igreja em chamas, amém? E vai ser muito, muito bom. Também, irmãos, agora que estamos em janeiro, temos a campanha, amém? E temos várias atividades da campanha. Sei que esta semana, amanhã temos o Game Night, a noite de jogos, amém? Então não sei o que vamos fazer lá, mas vai ser bom, amém? Quero te animar, irmãos, para sonhar com Deus. Sonhar com Deus
é muito importante. Sonhar com Deus para 2016. Vou terminar com uma citação que fala isto. A citação é de T.E. Lawrence. Fala assim: todas as pessoas sonham, mas não do mesmo modo. Aqueles que sonham à noite, no oscuro recesso de suas mentes, acordam pela manhã para descobrir que sonharam em vão. Mas os sonhadores do dia são sonhadores perigosos, pois eles sonham com os olhos abertos e tornam seus sonhos em realidades. Amém? Irmãos, vamos ser sonhadores perigosos. Amém? Vamos ser sonhadores que sonhamos com os olhos abertos. Amém? Para ver um São Paulo evangelizado por Jesus. Amém? Ver um Brasil evangelizado por Jesus e o mundo ganhado para Ele e para Deus seja a glória. Amém. Amém, Raul.